Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sequência de aula. Nós vamos trabalhar hoje um pouco o resumo das aulas anteriores, tá certo? Nós vamos abordar esse tema que nós já vínhamos trabalhando nas aulas passadas sobre a amizade. Coloquei aqui essa imagenzinha do Snoopy. Só que essa nossa abordagem ela vai ser um pouco diferenciada. Nós vamos fazer isso a partir da construção de uma síntese filosófica, tá bom? Vou te explicar passo a passo como é que é essa síntese filosófica. As orientações elas constam de uma forma mais detalhada na página 138 do nosso livro didático. Na sequência, a nossa síntese filosófica ela vai se referir às páginas que nós já trabalhamos. Poxa, Israel, mas são muitas páginas. Não, nós já trabalhamos elas individualmente. Não suponho que você já tenha lido. Nós vamos apenas fazer uma retomada, tá bom? Então, nada de se assustar com a quantidade. Primeiro, nós estamos trabalhando aqui agora com uma redação de síntese filosófica. A função dela é resumir a posição de um filósofo ou mais sobre um tema específico. No nosso caso, qual é o nosso tema específico? A amizade como jogo de espelhos. Nós vamos abordar a posição de alguns filósofos, Cícero, Aristóteles, Tomás de Aquino, Schopenhauer, entre outros pensadores que nós somos vindo. Eu queria te chamar a atenção para essa premissa. A síntese filosófica não é repetir ideias com poucas palavras. Olha, não é repetir ideias com poucas palavras. Mas, na verdade, nós vamos buscar aqui identificar as ideias principais. Nós vamos articular essas ideias principais. Vamos pegar elas aqui, ó. Essa articulação ela deve acontecer de um modo lógico e de um modo sequenciado. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. No nosso desenvolvimento, ou melhor, na nossa introdução, a palavra introdução colocar para dentro, o que nós vamos fazer aqui? Um parágrafo vai ter uma média de 4 a 5 linhas. Nós vamos explicar qual o tema, detalhadamente, como será tratado, ou seja, a partir de uma abordagem filosófica, trazendo uma transição, ou seja, uma mudança lá do senso comum para o senso crítico, que é isso que a gente vem trabalhando desde o princípio. E por que será tratado? Será que é um tema importante? É um tema relacionado ao ser humano. Então, até que ponto ele é importante ser tratado, não é? Aqui, eu vou te dar as orientações do passo a passo do desenvolvimento, que nós vamos fazer em 3 parágrafos distintos. No nosso segundo parágrafo, nós vamos abordar a importância do tema. Perceba que nós fizemos lá na introdução, porém de uma forma bem mais simplória. Tu pode usar aqui de conjunções, como porém, todavia, entretanto, e dos conectivos também, tá bom? No terceiro parágrafo, aqui tu vai apresentar, tem um errozinho aqui de digitação, o raciocínio dos pensadores sobre os temas. Então, o nosso tema é amizade, nós temos o raciocínio de alguns pensadores, particularmente Cícero, Aristóteles, Schopenhauer, Montaigne e outros que a gente possa ter pincelado, mas os principais de fato foram esses. Detalhe, busque articular bem essas ideias. Veja que algumas se aproximam. É o caso de Aristóteles, que tem uma proximidade muito grande com Montaigne. Porém, Schopenhauer ele já é um pouco oposto aos demais. Então, a abordagem mais distinta aqui ela é justamente a do Schopenhauer. No quarto parágrafo, você vai abordar essas ideias agora de uma transição. Você vai abordar elas saindo do senso comum e no processo de construção para um senso crítico. Ou seja, para fazer isso, tu vai trazer a contribuição agora dos pensadores. Perceba que lá no texto que nós vimos nas aulas anteriores sobre Marco Túlio Cícero, ele falava que o amigo é um outro eu. Ele fala da amizade por interesse, que já vai se aproximando da ideia de amizade que Aristóteles falava, quando ele apresenta 3 tipos de amizade. Aquela amizade por interesse, aquela amizade da virtude, que é a amizade ideal na visão aristotélica. No quinto parágrafo e último, tu não vai trazer nenhuma informação nova, é importante você tenha isso em mente, nem vai repetir o que já foi dito. Evite usar frases de efeito, ou seja, trazer frases lá do texto para colocar aqui. Tipo, vimos que é importante a amizade porque, segundo Aristóteles, então você traz lá a concepção. Não é interessante você trazer essas frases de efeito para cá, entre outras possibilidades. Você vai fazer agora, olha como o teu desafio é grande.
Tu vai fazer a síntese da síntese. Por isso, é fundamental que você tenha esse elemento aqui, olha, o domínio do assunto. O que supõe-se que você tenha adquirido, porque você leu, você assistiu os vídeos, mas se isso não está muito fixo ainda, então eu vou te pedir o quê? Para rever as aulas anteriores. Tu vai condensar essas ideias, ou seja, tu vai pegar só as chaves de leitura e tu vai expressar isso num resumo. Perceba que tudo isso tu vai fazer dentro do teu 5º parágrafo, que deve ter aí um ideal de 5 linhas, tá? Então essa é a quantidade prevista para cada parágrafo, 4 ou 5 linhas. Então, gente, é uma atividade mais desafiadora, mas que certamente vocês vão conseguir fazer sem dificuldade, desde que se concentrem e procurem fazer essa atividade a partir de uma leitura, porque veja, tu está sintetizando tudo que nós já vimos antes, tá certo? Então, abração, nos encontramos na nossa